No episódio de hoje, de Farofa com Smetana, vamos conversar com uma brasileira que tem um conhecimento profundo da cultura ucraniana. Não só porque é casada com um ucraniano, mas também porque ela morou aqui por cerca de 2 anos, incluindo no período em que começou a invasão em larga escala. Paula Ferreira é uma escritora originalmente do interior de São Paulo e autora do livro Era para Ser um Ano Sabático, que conte sobre sua decisão de se mudar para a Ucrânia em outubro de 2020 e também sobre sua experiência como imigrante no país e sua vida em uma das cidades mais únicas, históricas e bonitas da Ucrânia, Odessa. Vamos falar sobre tudo isso e também sobre outras coisas, como os primeiros dias da invasão e a sua visão sobre como a raça, a cultura e o idioma funcionam na Ucrânia. Um assunto complicado e interessante. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Seu apoio a esse projeto é realmente importante. Salve a Ucrânia. Bom dia, Paula! Boa tarde, Jared. Sim, ok. Então, eu sempre começo com essa pergunta. Para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, seu livro, etc., você pode explicar sua conexão com a Ucrânia? Sim. Bom, eu sou Paula, sou brasileira, sou natural aqui do interior de São Paulo, em Jundiaí, e sou casada há 10 anos com o Serguei, que é ucraniano. Nós nos conhecemos pela internet e nos casamos no Brasil, já há 10 anos. Uhum. E, e também ao livro, você pode. Sim. Já falei um pouco, mas como esse livro, esse trabalho surgiu? Sim, eu visitei a Ucrânia algumas vezes, né? Mas em 2020 eu tive a oportunidade de mudar para a Ucrânia com o Serguei durante a pandemia. Então foram algumas idas e vindas, eu ficava um ano aí, voltava. Eu tenho uma formação em jornalismo, gosto muito de escrever, e quando eu me mudei para a Ucrânia, um pouco antes, até quando eu já fazia algumas visitas assim nas férias, eu escrevia algumas crônicas sobre situações do cotidiano e lançava num blog. E só depois que a guerra começou, que por incentivo de alguns amigos, né, que sugeriram que eu fizesse uma coletânea dessas crônicas num livro, foi quando então no finalzinho do ano passado eu lancei o livro Era para Ser um Ano Sabático, né, que contém aí algumas das situações que eu vivi na Ucrânia, algumas muito boas e outras certamente não, né? Um, Você explica isso no livro, mas acho uma decisão fascinante. A primeira decisão de realmente se mudar. Você pode assim, explicar o que você estava pensando, porque você. Pois é uma mudança radical. É, Eh, como isso olha, aconteceu? o Serguei já tinha morado aqui no Brasil cerca de 4 anos e meio, e ele falava para mim do quanto era interessante ter essa experiência, né, dentro de uma outra cultura, e eu nunca tive essa oportunidade, né? Então acho que ele falava assim, nossa, a nossa visão de mundo muda, né, quando você tem essa oportunidade de morar em um outro país, aprender outro idioma, conhecer outros costumes. Então quando foi em 2020 e o Sergei recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar para uma empresa de Hong Kong, se a gente continuasse aqui no Brasil, ele teria que fazer um horário de trabalho um tanto quanto maluco. Então eu acabei sugerindo para ele, né, de que a gente ficasse um tempo na Ucrânia, pelo menos um ano, porque nós não temos filhos, então seria mais fácil a gente fazer essa mudança. Eu já tinha essa curiosidade de ter uma experiência fora do país. Era uma Uhum. oportunidade também para mim de conhecer mais a cultura do país, conhecer melhor a família dele, né? Porque as poucas vezes em que eu estive aí, eu ficava só, assim, algumas semanas, ou quando muito, um mês, dois, e voltava ao Brasil. Então foi assim que a gente resolveu encarar esse um ano, que no final das contas acabou sendo muito bom, e Uhum. aí a gente decidiu ficar mais um, né? A gente chegou aí, era em outubro de 2020, a ideia era ter voltado em 2021, no finalzinho. Uhum. Mas resolvemos voltar, não, no final de 2022 a gente volta. Mas aí foi o que aconteceu, né? No final do ano o noticiário mudou, a gente percebeu que algo poderia acontecer, mas não levamos a sério que realmente a Rússia invadiria o país. E quando a guerra começou,
aí a gente se viu numa situação em que o Sergei não pode mais sair da Ucrânia, né? Uhum. Por ele ser um cidadão ucraniano, estar no país no momento, ele tem que obedecer a lei marcial, então ele permanece aí. E só em julho de 2024 é que eu retornei ao Brasil. Entre Uhum. algumas idas e vindas também durante a guerra, né? Voltei para cá, visitei minha mãe, depois voltei. Como era viver na Ucrânia como imigrante brasileira nesta época? Você estava em Odessa nesse Em período? Odessa. Aham, Sim. uhum, é. Então, quais eram as Eu, suas primeiras impressões nesse período de adaptação? eu sou encantada com a cidade de Odessa. É, Uhum. para mim é uma cidade lúdica, romântica, ao mesmo tempo tem praia. Eu acho que a maneira como as pessoas vivem numa cidade praieira é diferente. É uma cidade também multicultural, tem muitos turistas. E eu acho que eu tive uma experiência assim de muita sorte também, porque eu acabei encontrando outras brasileiras, né? Inclusive fiz até amizade com uma mexicana que morava em Odessa. A gente se encontra pela internet, né? Então eu diria Uhum. assim, eu tive um grupo de apoio, né, muito grande aí. Eram amizades com quem eu conhecia outros lugares na cidade, a gente passeava, trocava dicas. A gente tinha inclusive um grupo de WhatsApp com cerca de 30 meninas, assim, Uhum. espalhadas pela Ucrânia, de brasileiras. Então a gente sempre conseguia conversar a respeito, né, do o que era diferente, até onde que alguma coisa surpreendia ou não, alguns costumes, ou o trato, né, das pessoas, porque os brasileiros têm um jeito muito expansivo, muito aberto, comunicativo, e às vezes pode parecer. Eu tinha a impressão de que quando eu chegasse na Ucrânia, talvez eu fosse encontrar pessoas assim muito mais fechadas, né? Uhum. E embora, é claro, não se compare ao jeito de ser brasileiro, as pessoas da Ucrânia foram muito simpáticas Uhum. e embora eu entenda que cada pessoa tem a sua própria trajetória, a sua própria experiência, eu gostei demais, assim, eu me senti muito sortuda, não só por conta da comunidade brasileira, né, que eu conheci aí, mas também fiz amizade com outros estrangeiros. Em Odessa, tem um rapaz que ele organiza grupos de encontro com estrangeiros que moravam na cidade, né? Aí você tinha pessoas que foram aí a trabalho, outros que eram estudantes, universitários. E quem foi E aí, que te assustou? Assim, que você encontrou que você não esperava? olha, que eu mais saí assim foi a minha amiga Dani do México, porque ela Uhum. tinha um canal no YouTube e eu encontrei o canal dela antes de ir para aí, né? E eu vi que ela estava em Odessa também. E eu sou uma pessoa assim que eu não tenho vergonha de mandar mensagem, não. Assim, eu, né, já vou Uhum. entrando em contato e falei assim: nossa, você está em Odessa também, né? Então o que você acha da gente marcar um café? Então eu tive muitos contatos assim, sabe? De marcar um cafezinho para saber. Ah, a Dani já morava aí há quase 3 anos, Uhum. então ela conhecia muito bem a cidade. Foi com ela que eu praticamente aprendi a usar o transporte público e ir onde eu quisesse, saber onde comprar certas coisas. Foi uma experiência realmente significativa, assim. Eu só não tive tanta oportunidade, eu acho que de conhecer tantos ucranianos, embora tenha conhecido alguns, Uhum. mas dos poucos que eu conheci, assim, alguns deles eu ainda tenho contato até hoje. Uhum. Eh, mas assim, nesse período, que você, assim, eu queria perguntar, que você encontrou que te assustou? Ah, olha, acho que Porque uma você vai para um lugar e você tem uma impressão na sua mente, aí você vê a realidade e sempre tem algo que você não esperava. Isso é, é a eu ideia. acho que eu não esperava que os ucranianos fossem ser tão simpáticos. Talvez Uhum. eu tivesse uma expectativa de que eles fossem muito sérios, muito fechados, e não. Eles são, assim, são muito respeitosos até na maneira em que eles são curiosos, né? Porque, por exemplo, a experiência que o Sergei teve aqui no Brasil foi até um pouco demais, né? Porque brasileiro, onde ele ia, as pessoas queriam saber, mas por que está no Brasil? Há quanto tempo? Veio da onde? Então ele sentia assim um pouco, né, pressionado com muitas perguntas. E eu acho que na Uhum. Ucrânia isso é feito de uma maneira um pouco mais graciosa, com tempo, né? E então eu não senti que eles foram assim muito fechados, não. Eu não sei se é característica também de Odessa, onde as pessoas tendem a ser, não sei, um pouco mais bem-humoradas, mais leves, descontraídas. Uhum.
Mas acho que foi Ah, mais isso, assim, em termos de surpresa. Então foi tranquilo, foi uma adaptação muito agradável, eu diria. uhum. E qual eram os desafios maiores de adaptação? Ah, o idioma, sem Uhum, sombra de dúvidas. Porque eu não encontrei tantas pessoas que falassem inglês. Eu percebi assim, que, por exemplo, se eu ia num restaurante, algum estabelecimento comercial e o atendente tem aí em torno de uns 20 anos, tem mais chances dele saber um pouquinho de inglês e eu conseguir, uhum, né, não depender, por exemplo, de um menu, né, específico, eu conseguia ter alguma interação mais fácil. Agora, no mercado da cidade, né, por exemplo, lá no Privós, ali tem uma maioria de atendentes que já são assim da terceira idade. Então, uhum, aí você vê realmente essa questão cultural e geracional também, onde a população mais jovem já tem aí um pouco mais de conhecimento do idioma inglês, que para mim ajudava bastante. Agora, com as pessoas mais velhas, não. A mesma minha sogra. A minha sogra, quando eu cheguei aí, ela não falava nada de inglês. Ela começou a estudar inglês praticamente 2 anos atrás. uhum. Então, foi um começo assim um pouco difícil, porque eu também estava aí, porque eu queria ter uma proximidade maior com a família dele, mas a gente não tinha um idioma em comum para se comunicar, Uhum. né? Mas a minha sogra, ela levou assim, uma boa. A gente sentava, né, no computador, ela abria o Google Tradutor e escrevia ali em russo, e eu via a tradução, respondia para ela em português, e aí ela. Então, assim, a gente dava um jeito de se comunicar. Uhum. Ah, assim, a gente está começando a tocar num assunto complicado e com muitos níveis de complexidade. O idioma. Eh, eh, e sim, acho que também um assunto em que há muito misconcepções de como é realmente na Ucrânia. O que você encontrou e quando você, assim, o que você encontrou no começo e como isso foi mudando depois que a guerra de larga escala começou? Quando eu cheguei em Odessa, a, as- a população falava assim, majoritariamente russo. Uhum, Raríssimas vezes eu ouvi alguém falar em ucraniano. E eu lembro até que foi um pouco confuso para mim, porque eu estava aprendendo o idioma, as pessoas falavam russo, mas eu já percebia, por exemplo, que no mercado toda a descrição dos produtos vinha em ucraniano. Quando a uhum. gente ia em algum estabelecimento governamental, porque eu precisava entrar com um pedido de residência temporária, todas as informações estavam escritas em ucraniano. Se eu passava por alguma consulta médica, também vinha um exame em ucraniano, mas as pessoas falavam russo. E Eu não acho que era um é problema. importante, se as pessoas não entendem, se alguém está Odessa, ou talvez você pode explicar, assim, que é a mapa linguagem de onde fica Odessa na mapa linguagem de Kiev, não Uhum. de Kiev, eu estou aqui, da Ucrânia. Uhum. Bom, É, a gente está bem ao sul, né? Um uhum. pouquinho. Se a gente atravessar ali, a gente vê a Crimeia, né? Mas bem ao sul. É, Então, e assim, o que eu quero dizer é que o oeste da Ucrânia fala o ucraniano, é mais comum, uhum, e você vai oeste e sul, aí você encontra mais russo. E é, Odessa, tradicionalmente, tem uma maioria que fala russo. Mas aí, russo. isso foi o que É, você contou? é. E então, você estava explicando, desculpe. Não, mas, então, eu percebia que existia, né, já um pouco desses dois idiomas ali presentes, mas para o dia a dia era russo. Então, foi o idioma que eu aprendi. É claro que quando ah, houve a invasão em larga escala em 2022, algumas coisas foram mudando. Eu diria que, de uma certa maneira, de um jeito natural, mas também houve uma pressão, porque aumentou-se. Primeiro que foram criadas algumas leis que realmente visavam meio que banir o idioma russo na Ucrânia de modo geral. Então, cidades como Odessa, onde se falava majoritariamente russo, isso teve um impacto maior. Então, por exemplo, não é que as pessoas não possam se comunicar em russo, mas passou a haver uma fiscalização maior com relação aos estabelecimentos que fazem o atendimento em russo ou em ucraniano. Então, antes da guerra, eu poderia ir em qualquer restaurante
e falar em russo numa boa, o atendente falaria comigo em russo, inseria o tratamento em russo numa boa. Então, isso foi mudando e agora não. Todos os estabelecimentos precisam atender primeiro em ucraniano e a não ser que a pessoa responda, o cliente responda em russo, e aí o atendente pode, né, se for para se ajustar à preferência do cliente, continuar o atendimento em russo ou não. Mas também, eu vejo, então, assim, agora a população mais jovem também tem sido, acho que tem feito mais esse esforço de mudar para o idioma ucraniano, e eu comecei a sentir, porque assim, para mim como estrangeira, eu não consigo compreender os dois idiomas, né? Eu compreendo Uhum. melhor em russo, eu não estou numa fase em que eu consiga entender ucraniano numa boa, com facilidade. Uhum. Então agora eu sinto assim, que eu não consigo manter certos diálogos, né? Então, por exemplo, é como pegar um táxi e eu precisar de uma interação ali, e se eu puder falar em russo, eu sinto até um certo desconforto, porque parece que se eu falo em russo, é como se eu estivesse sendo desrespeitosa, ainda mais no período, né, em que a gente vive, mas ao mesmo tempo eu não tenho condições de falar em ucraniano, não foi o idioma que eu aprendi, mas se eu falar inglês também pode não funcionar. Uhum. Então é uma situação um pouco delicada. Eu acho que eu tenho É, percebido essa mudança em Odessa. Eu acho que, né, ao longo dos anos as pessoas vão falar mais ucraniano do que russo, mas e, para e mim, que sou estrangeira, mudou, assim. Então eu tinha aulas de russo, né, em Odessa, e com o e início da co- invasão em 2022 não tem mais escolas. a, assim, a realidade que você está descrevendo ainda existe um pouco, assim, tem elementos que são parecidos, pelo menos em Kiev. Kiev, eu acho, é uma cidade bastante bilíngue. É, a única, assim, eu, a única outra cidade que eu conheci que poderia fazer uma, uma paralela, não exatamente uma comparação direta, seria Miami, em Uhum, que tem uma população grande que troca de idioma rápido uhum. entre Inglês, espanhol e espanhol. inglês. Uhum. É, você ouve português na rua também, mas assim, de, em Kiev, é, você pode ouvir os dois idiomas em diferentes contextos e a marca de gerações, como a diferença entre gerações é grande no dia a dia. Eu estou Uhum. no bairro agora, perto do metro de Dororosici, onde tem uma população grande de pessoas aposentadas. Uhum. E essas pessoas, geralmente, na minha experiência, falam russo. Uhum. Agora, também tem faculdade perto e tem muitos estudantes. E eles entendem russo, podem falar russo, mas a tendência deles agora é falar ucraniano. Olha. É, eu lembro, eu estava com alguns amigos, a gente foi a um bar, assistir um jogo de futebol. Eu tive um amigo meu que fez uma análise do bar. Ele falou, ok, essas pessoas, aí ele me indicou que tinham, porque eu estava tocando um jogo de futebol de Manchester United. E ele indicou algumas pessoas mais velhas. Ele falou, eles estão falando russo. Ele indicou para os estudantes. Aí estão falando ucraniano. E aí tinha pessoas desculpa, tinha outro grupo de idade meio. Uhum. E ele falou, bom, eles estão tentando falar ucraniano, mas depois de alguns 3 cervejas já vão mudar para russo. Então, você tá, assim, mas o mesmo ambiente. Aham. Era claro que as pessoas estão, assim, uma grande porcentagem das pessoas estavam tentando de falar Uhum. ucraniano, mas as Uhum. pessoas mais jovens estavam tendo mais sorte, dizemos, que É. tinha uma habilidade maior de falar Aham. ucraniano do que as pessoas mais velhas. Aham. Um, É. Uma vez eu isso vivi foi o uma que eu interpretei. situação. Uhum, Uma vez eu vivi uma situação engraçada. Eu fui no correio e o atendente veio e falou comigo em ucraniano. E aí eu vi que ele e o colega dele de trabalho, eles conversavam em russo, mas eles uhum, atendiam em ucraniano. Aí quando ele falou em uhum, ucraniano comigo, eu não entendi. E do que eu falei que eu, né, não entendi, eu falei em russo que eu não entendo, né? E aí ele já mudou para russo e continuou o atendimento numa boa. Então você vê assim, nossa, os dois idiomas estão ali funcionando meio que simultaneamente, né? E ao mesmo tempo tem também a situação, por exemplo, uma amiga minha, a Ksenia, ela optou por não falar mais russo.
né, depois de É, 2022. porque, assim, eu já encontrei muitas pessoas que têm, que dizem a mesma coisa, que falavam russo antes, agora, depois da começo da invasão, depois, em alguns casos, no dia da invasão, decidiram Uhum, que não iam falar mais. Mas uhum. qual era o caso da sua amiga? Por que ela tomou essa decisão? Para ela foi um posicionamento político. Assim, Uhum, ela disse assim: "Eu não quero ter qualquer tipo de ligação ou nada que venha a a favorecer ou que possa ser usado como uma desculpa de que nós temos um alinhamento maior com a Rússia porque falamos russo. Então, se for visto dessa forma, eu prefiro não falar russo mais". Então, eu uhum, acho também que, embora, é claro, a minha posição como estrangeira não seja de uma relação tão forte, porque eu acho assim, ao meu ver, o fato dos ucranianos, de existirem ucranianos que falem russo, isso não significa que eles tenham um alinhamento com a Rússia, um alinhamento político com a Rússia. uhum, Então, para mim, não é uma questão tão forte, né? Mas eu entendo que algumas pessoas prefiram ver dessa maneira, né? De que se for para evitar qualquer tipo de compreensão de que eu tenho algum alinhamento com a Rússia, eu prefiro então falar o idioma ucraniano. E eu acho também que no final, acho que a guerra vai acabar fazendo com que os ucranianos tendam a valorizar mais a sua própria cultura, o seu próprio idioma, mas acho que é uma transição que vai acontecendo aos poucos. uhum. É, acho que é bem explicado. Em, Quando você, nesse período de adaptação e morar lá, como as pessoas qual era a percepção das pessoas de você como brasileira, ou do Brasil? Uhum. Foi incrível, para falar bem a verdade. Eu não Uhum. sabia que as pessoas assistiam novelas brasileiras na Me Ucrânia, né, conta no isso. Quando eu falo do passado. Brasil, às vezes, assim, é muito comum, eles É, falam de novelas. eu vejo assim, claro, por exemplo, a associação geralmente é praia, futebol, carnaval e novela, Uhum, né. E aí você uhum, vê, por exemplo, geralmente, homens, né, tendem a fazer essa associação com carnaval, enfim, as mulheres brasileiras, né, vem todo um estereótipo aí. Já as pessoas com mais idade, que assistiam às novelas, né, acho que na época passavam mais. Eu lembro que uma vez eu fui no mercado municipal e quando eu comentei que sou do Brasil, a senhora falou assim, que ela assistia uma novela da Escravizaura. Depois uma outra comentou do Tonho da Lua. Eu falei: "Gente, mas são novelas, assim, já não passam, né, há décadas, mas elas uhum, assistiam, então elas lembravam. Eu fiquei impressionada, assim. Então sempre a minha experiência foi, toda vez que eu mencionava que eu era do Brasil, a a resposta que eu tinha era muito positiva. Assim, as uhum, pessoas têm acho que o referencial de Brasil era uma coisa muito boa. Então, é claro que isso, assim, me ajudou bastante, né, eu ficava feliz também de saber, né, que apesar do Brasil ter tantos problemas, que ainda a imagem que o Brasil leva para a Ucrânia é uma coisa muito positiva, né, seja, por conta do carnaval, de pessoas muito alegres, né, então acho que isso é bom para um imigrante, assim. uhum. Assim, quero perguntar o que você viu em comum entre a Ucrânia e o Brasil, assim, mas os pontos bons e os pontos mais, os desafios e Uhum, as, assim, são lugares bem diferentes, claro, mas uhum. o que você via em comum, geralmente? Olha, é engraçado, assim, porque às vezes quando a gente viaja para algum lugar e a gente conhece algumas pessoas, a gente vai meio que tentando entender se aquilo é o comum, digamos, da cultura do país, ou se aquilo é uma manifestação da família. Então, por Uhum, exemplo, quando eu ia em celebração de aniversário da família de Serguei, então aquilo que eu vivia ali com eles, eu achava que podia ser uma representação de que, é assim que as pessoas celebram o aniversário aqui na Ucrânia. E embora algumas coisas sejam realmente mais em comum, né, por exemplo, eu acredito que seja ainda uma tradição, né, em toda a Ucrânia ter a questão dos brindes, né. Então, mas na uhum, família do Serguei eu percebia isso. Então, toda vez que alguém fazia aniversário, você sempre tinha os brindes específicos, cada pessoa, né, fazia uma rodada. A pessoa mais velha fazia um brinde dizendo, olha, lembrando o momento que elas viveram juntas, uhum, ou explicando, dizendo alguma coisa positiva a respeito daquela pessoa, sobre o caráter dela, e assim ia, né, do mais velho para o mais novo. Eu achava isso sensacional, assim.
Então eu via que existia, assim, algo celebrativo nos aniversários, embora as tradições sejam diferentes na maneira como a gente celebra, Uhum. mas eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção foi, por exemplo, o Natal, né? Eu lembro, o Serguei, quando veio, né, quando ele passava o Natal aqui, ele dizia assim: eu não entendo por que no Brasil, um país que é tão quente, principalmente no mês de dezembro, vocês ainda fazem a demonstração do Natal, você tem a representação do Papai Noel na neve, né, se não tem Uhum. neve aí. Então, esse era o estranhamento com relação ao Natal no Brasil. Para mim, o Natal na Ucrânia era de que, quando eu fui para aí, em 2020, primeiro que o Natal é em janeiro, né? Até então estava sendo em janeiro. E aqui sempre foi em, né, 25 de dezembro. Então eu falava assim, gente, era, por exemplo, aqui em novembro a gente já está começando a montar a árvore de Natal. E as árvores só começavam a ser vendidas na Ucrânia, assim, faltando 2 semanas. Tipo, Uhum. né, já era dezembro, e aí que você começava a ver, e era um pouco estranho, porque eu pensava assim, nossa, mas em janeiro, então não fazia, claro, né, eu entendia que era por conta da religião da ortodoxa, né, Uhum. e agora parece que não, já existem as duas datas, né, para serem celebradas, tanto dia vinte e Sim. cinco quanto 7 de janeiro, né, ou 6 de janeiro. Então eu percebi essa diferença, mas eu acho que, eu não sei se teve alguma coisa assim que me chamou muito mais a atenção, não que eu me lembre agora, assim, certamente devem existir algumas outras coisinhas. Uma amiga Uhum. minha, eu sei, por exemplo, que ela disse que quando ela se mudou para um apartamento novo, a família jogou pequenas moedas no chão. E parece Uhum. que era para atrair, enfim, boa fortuna para casa, alguma coisa do Uhum. tipo. Eu pensei, eu não passei por essa situação ainda, mas achei curioso. Ela falou assim, não, é que não pode tirar a moedinha do lugar, tem que deixar ali não sei quantos dias. Sim, Ucrânia aqui, por exemplo, comparado com a cidade onde eu estava vivendo antes, Minneapolis, que não é uma Uhum, cidade tão. Tem um certo tipo de diversidade, mas não é uma diversidade racial, não. uhum, Não chega, não pode comparar aqui com Minneapolis. uhum. Eu queria te perguntar, então, qual é a sua experiência como pessoal em isso, como as pessoas tiveram e como eram as conversas eh, sobre raça Uhum, e na Ucrânia, na sua experiência. uhum. A minha experiência na Ucrânia, sendo brasileira e tendo um fenótipo diferente, ainda mais com o cabelo, né? Na época, quando eu cheguei na Uhum. Ucrânia, eu tinha um cabelo grande, assim, né? Uhum. Eu tinha até um certo medo, acho que foi uma das coisas quando eu saí daqui do Brasil, eu tinha um certo medinho de como é que seria essa vivência fora. Aí eu preciso trazer a fala do Serguei, né? Porque o Serguei fala assim que eu, Paula, eu tenho uma experiência no Brasil, né? A gente pensa, poxa, o Brasil é tão diverso, mas o Brasil, mesmo sendo tão diverso, né, tendo pessoas de diferentes raças, a gente ainda passa por certas situações de preconceito. Então, na Uhum. minha visão, seria esperado de que eu chegasse na Ucrânia, onde as pessoas tendem a ser muito mais diferentes de mim, e que eu passaria por algumas situações desconfortáveis. Não foi o que aconteceu, foi muito pelo contrário. Primeiro, porque as pessoas achavam meu cabelo lindo, ficavam curiosas para saber como é que o cabelo podia ser tão cacheado, natural. E uma experiência que eu tive assim na Ucrânia, que para mim foi marcante, que até ajudou a melhorar a minha própria autoestima, foi quando eu recebi um convite para trabalhar como modelo de banco de imagens. Eu nem sabia que existia isso. Uhum. Eu sempre que eu visitava algum restaurante ou, né, padaria, eu tirava foto, lançava no Instagram e marcava o local. E aí um belo dia eu recebi uma mensagem no Instagram de uma moça, ela mandou a mensagem em russo, dizendo assim, Paula, a gente acha que você tem um sorriso muito bonito, o que você gostaria de fazer um ensaio com a gente? Né, nós estamos entre os 20 maiores vendedores de fotos de banco de imagens na Shutterstock. E são fotos retrato, né, não tem nada, não precisa usar certos tipos de roupas nem nada, né, que já era uma preocupação minha. E eu li a mensagem, fiquei um pouco na dúvida sobre o que era, eu não estava em casa na hora, eu nem respondi. Então foi o tempo de eu chegar em casa, eu recebi uma outra mensagem em inglês. Era a pessoa, né, explicando novamente, né, fazendo essa proposta, olha, a gente paga,
já no primeiro ensaio, se você tiver o interesse de participar do ensaio com a gente, me responde. Aí eu mandei mensagem, né, eu expliquei para o Serguei, eu fiquei um pouco preocupada, né, sobre o que era essa proposta. Aí fui nesse primeiro ensaio, eles foram super simpáticos, adoraram, assim, eu também achei a experiência super bacana, divertida, assim, não era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E aí isso se tornou um trabalho que eu fiz na Ucrânia também. Então, durante um período eu Uhum. fiz alguns ensaios e eu não imaginei que eu, sendo tão diferente, pudesse ser tão bem recebida, assim, eu acho que foi uma coisa que me surpreendeu demais, assim, eu Uhum. fiquei muito feliz, eu literalmente dou esse crédito aos ucranianos por terem me ajudado a reconquistar minha autoestima enquanto eu estive aí. Ah, que bom. Oi, isso foi a primeira parte da entrevista com a escritora brasileira Paula Parreira. A segunda parte vai sair na quarta-feira e a gente vai falar de sua experiência no começo da invasão de larga escala e a sua decisão de ficar e continuar morando na Ucrânia durante esse período tão difícil e assustador. Obrigado. E a gente não esquece de assinar e a gente se vê na quarta-feira.